E a gente vai começar a falar da porra do Bolsonaro, infelizmente. E, assim, prepara, né? Porque... Vou tomar Gimo, ó. Vou tomar Gimo, hein? Ah, aliás, eu tenho um áudio novo. Gimo. Gimo, qualidade comprovada. Qualidade comprovada. Então vamos lá, falar algo que me concerne, na real, agora. Olha só. Em ano eleitoral, o governo Bolsonaro paga 89 milhões em campanhas que elogiam a gestão. Eu não sei se vocês viram recentemente um fio no Twitter falando... Gente, tomem cuidado, porque o Bolsonaro começou a impulsionar pra caralho propaganda do PL no YouTube e tal. E o vídeo que tava no print era meu. Era literalmente um vídeo meu, que era uma propaganda do Bolsonaro ajoelhado e tipo, não pule esta propaganda se você é patriota, era um negócio assim, sabe? Então, tipo, o governo injetou uma quantidade imensa de grana em propagandas do PL. E, mano, fazendo apelo emocional total, tá ligado? Aí agora a gente sabe os números, né? 89 milhões, que não é o 89 mil da Michele Bolsonaro, é 89 milhões agora. Juntas, 3 campanhas são a ação publicitária mais cara paga pela Secretaria de Comunicação em todo o governo. Motes são governo honesto, trabalhador e fraterno. Neste ano, a Secom pagou 4,3 milhões a campanhas relacionadas à pandemia de Covid-19 e da vacinação. Desde o início da presidência Bolsonaro, a Secom já pagou 838 milhões em divulgação e produção de peças. Secretaria pagou 6 milhões apenas para as redes do Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e TikTok. LinkedIn, velho. LinkedIn. O governo faz propaganda no LinkedIn. Aqui, ó. 1000 dias de um governo sério, honesto e trabalhador. São 3 palavras que eu tenho certeza que vocês associam com o governo Bolsonaro, né? É capitão do povo. 3 anos de um governo fraterno, honesto e trabalhador. Que cuida da fauna e da flora brasileira e preserva os nossos biomas. Cara, eles entraram em modo freestyle, tá ligado? Tipo, enche um monte de papel, assim, de frases positivas, joga numa cesta, chacoalha, a primeira que vier você coloca na propaganda, sabe? Jair. Então, assim, eu não vou ficar falando dos números pra vocês, né, porque chato pra caralho, mas eu só queria trazer isso porque... Vocês devem ter se deparado com propagandas do Jair ajoelhado pedindo pelo amor de Deus pra ele não ser preso depois que ele perdeu as eleições, né? No YouTube de vocês. Inclusive, eu queria até contar essa anedota de que no fio do Twitter que o cara tava denunciando isso, o vídeo era meu. E assim, a gente pode dizer que o PL tá financiando o comunismo no Brasil? Fica aí o pensamento. Porque se você assiste uma propaganda do PL no meu canal, o dinheiro vai pra mim, né? Claro que vai 99% pro YouTube, mas uma parte vai pra mim. Como é que eu comento isso aqui? Bom, naquela inauguração do Bolsonaro, que vocês estão até zoando, que é o Jair, o capitão do povo, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas o Bolsonaro e a campanha do Bolsonaro tá insistindo muito pra Michele participar mais. Porque um dos grandes calcanhares de Aquiles do Bolsonaro é o eleitorado feminino. Gente, eu não consigo imaginar o porquê, né? Vocês conseguem imaginar o porquê as mulheres, na sua maioria, não votam no Jair? E assim, a Michele, ela tá, tipo, muito resistente em participar. Muito resistente. Ela tá, tipo, evitando o máximo possível. Só que na inauguração, o Bolsonaro meio que, assim, empurrou ela pra falar sobre como ele é o presidente mais cor-de-rosa do Brasil, né? E se você não tiver comido antes, eu recomendo assistir, mas... Mentira, eu não recomendo assistir sob nenhuma circunstância. A Michele, ela sobe e ela fala a frase: dizem que ele não gosta de mulheres. Só a mera existência dessa afirmação já é a prova viva de que ele odeia mulheres, tá? Em nenhum momento da campanha do Lula, a Janja tem que subir no palco e provar pra ninguém que o Lula não é misógino, tá? Que ele não odeia mulheres. Ela não precisa fazer isso. O fato dela ter que fazer isso, da Michele ter que subir no palco e falar assim: não, vocês falam que ele é misógino, mas eu vou provar pra vocês que ele não é. Já começou errado, fera. Já começou errado. Misogimo. Depois do divórcio ela vai virar pastora, não tem a menor dúvida disso. E aí eu me deparei com isso aqui quando eu abri o UOL hoje. Porque eu abro os jornais grandes também, os jornais burgueses, né? É o que faz, não o que fala. Mulheres contam porque votam em Bolsonaro. Gente, nem o Bolsonaro sabe dizer o que ele faz, tá? Nem o Bolsonaro. Eu não sei se vocês já viram aquela entrevista, não sei com quem é, que o cara pergunta: qual é o maior feito de Jair Bolsonaro? Aí o Bolsonaro responde: há pouco tempo atrás você não via as bandeiras verde e amarela. Hoje você vê em qualquer lugar. É isso. É isso. Isso é o que ele fala. Ele fala de um legado do governo dele. Ele fala: tem bandeira
verde e amarela em vara de bambu nas janelas. É isso. Então é isso. O Bolsonaro foi responsável por ter transformar um símbolo nacional em uma espécie de sinalizador de otário, né? Porque eu tenho certeza que se você tá passando na rua e vê uma janela com a bandeira do Brasil, você pensa com você mesmo, ali mora um otário. Você vê um cara com uma camiseta do Brasil na rua, um óculos verde e amarelo e tal, você pensa, aí está um otário. Aqui caminha um otário. Eis um otário. Então vocês podem dizer que não pensam, mas eu sei que você pensa. Eu sei que você pensa. A tese dele, da família de Deus, é isso que me encanta. Que viagem é essa, velho? Diz a comerciante Adriana de Araújo dos Santos 48 ao ser questionada por que vai votar no presidente Jair Bolsonaro. Tá, o cara tem quase 4 anos de governo e você fala da tese dele, de família de Deus, a tese, em 4 anos de governo. Você gosta da tese dele. Tá bom, tá bom. Dona de um mercadinho em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, Adriana votou em Bolsonaro em 2018, vislumbrando mudanças, e vai repetir a dose esse ano. Ela faz parte de um grupo de 27% de eleitoras brasileiras que dizem que irão votar no mandatário. Embora tenha subido 6 pontos percentuais em relação às pesquisas anteriores, quando tinha 21%, Bolsonaro fica bem atrás do ex-presidente Lula. Além de Adriana, Uol conversou com outras mulheres. Divergem, no entanto, sobre as piadas misóginas e declarações preconceituosas feitas por ele ao longo da sua carreira política. Classificam como falas infelizes e brincadeiras. Brincar, todo mundo brinca. Quem nunca brincou de odiar metade da população global, né, gente? E isso foi uma das coisas, pra quem tava aqui quando eu tava falando sobre a fala do Emílio Surita com o Léo no Pânico. O Emílio Surita fala... O Léo tá falando de propriedade, o Emílio Surita fala, mulher tá garantido, né? Minha mulher tá garantida. Ele está inferindo que mulheres são propriedade. Em todos os lugares que a gente postou esse vídeo, aparece algum imbecil falando, era uma brincadeira, ele estava brincando. O cara, kkk, lacrou, o cara lacrou em cima de uma piada. Pois é, né? Humor e piadas. Quando você não é o alvo da piada preconceituosa, aí é humor e piadas, né? Não, aí é suave. E assim, brincar, todo mundo brinca, né? Nascida em Sumé, Adriana estudou até a 5ª série do ensino fundamental. Vive em São Paulo há mais de 30 anos, é casada e tem 2 filhos. Católica, frequenta uma igreja evangélica na região. Católica, frequenta uma igreja evangélica. Então ela não é evangélica? Ok. Na região onde vive, diz acreditar no potencial cristão e do cidadão de bem de Bolsonaro. Ele é muito verdadeiro. Por isso, eu concordo, ele é muito verdadeiro. Inclusive, ele é uma máquina de admitir crime. Por isso, sempre vai ser perseguido como os grandes homens da Bíblia. Como vende produtos essenciais, ela não precisou fechar o seu comércio devido a restrições impostas da pandemia. Mas sentiu o avanço da inflação nos preços, atribui exclusivamente ao cenário de Covid. Ele, Bolsonaro, não tem culpa de nada. Não teve chance de fazer tudo o que podia. Quem esperava a pandemia? Pois é, né? Isso aqui é ideologia pura, tá, gente? Isso aqui é puro poder da ideologia. De uma mulher trabalhadora que estudou até a 5ª série ser completamente tragada pra essa lógica fascista, tá? Novamente, nós não colocamos trabalhadores contra trabalhadores. Esse tipo de gente, a gente tem que trabalhar junto e tentar convencer, tá? A gente precisa acreditar, isso é uma coisa que eu falo pra vocês do fundo do meu coração. A gente precisa acreditar no convencimento da classe trabalhadora, senão a gente não tá lutando por nada, tá? Pensem comigo. Se a gente não acreditar no poder de transformação da ideologia das pessoas, a gente não tem objetivo. A gente tá disposto a capitular perante metade da população ser fascista. Vocês entendem onde eu quero chegar? Então não adianta dizer que todo mundo que votou no Bolsonaro e vai votar de novo é um caso perdido, não deve ser convencido, não tem que trabalhar junto. Isso é ridículo, porque novamente nós estamos nos rendendo perante metade da população. Você acha que tem caso sem volta? Pra mim, caso sem volta é caso do tipo MBL. O MBL é literalmente pago por think tanks internacionais para difundir ideologia burguesa. Não tem conversa com esse tipo de gente. Tem gente que a gente traça a linha dura, assim. Eu só tô usando o exemplo do MBL porque é um exemplo que todo mundo conhece. Nunca o Kim Kataguiri e o Mamãe Falei e o Renan vão ser convencidos de nada, porque eles literalmente são remunerados. É o trampo deles, difundir anticomunismo, ideologia ultraliberal, é o trabalho deles. Eles recebem pra isso, tá? Agora, membros da classe trabalhadora, principalmente os membros mais desprivilegiados da classe trabalhadora, não só podem, como devem ser convencidos. E aí a questão é o que a Vivian Mendes falou quando a gente entrevistou ela aqui no canal. Esses lugares, as periferias, são muito pouco politicamente ocupados. Quem ocupa politicamente esses espaços é a igreja. Eu tenho certeza absoluta que o que tragou essa moça pra dentro do bolsonarismo foi a igreja evangélica. Porque é o único lugar que debate, em alguma medida, política. E se as pessoas vão debater política cedo ou tarde, gente, porque isso afeta diretamente a vida delas.
Se esse espaço não for ocupado por movimentos sociais, por militância pelas esquerdas, ele vai ser ocupado pelo que tem. E o que tem é a igreja. Então a gente precisa primeiro entender o fenômeno antes de taxar o fenômeno. Fascista tem salvação? Novamente, depende. Os ideólogos do fascismo, topo da pirâmide, as pessoas que difundem essas ideias, pessoas como o MBL, como os membros do MBL que são remunerados para difundir essas ideias, não tem conversa, tá? Essas pessoas são nossos inimigos e devem ser combatidas. O fascismo é um fenômeno de massas, gente. Ele traga uma quantidade imensa de pessoas da classe trabalhadora para dentro do seu fenômeno. Novamente, se nós acreditarmos que não há salvação para quem foi tragado para dentro desse fenômeno, a gente tá lutando por uma causa perdida. A gente precisa acreditar na capacidade de transformação da ideologia dessas pessoas. Precisa. E assim, vamos imaginar. Como poderia ser diferente? Imagina que você vive numa periferia que não tem nenhum tipo de contato com política, muito pouco tem contato com o Estado, e quando tem é com a polícia, e que o único lugar no qual se tem um senso de comunidade é a igreja, e o único lugar que se discute política é a igreja. Como seria diferente? Como seria diferente? Eu ficaria surpreso se fosse diferente. A Adriana contou que precisou recorrer ao auxílio emergencial durante o período mais agudo. Eleitora do Lula no passado. Olha como esse fenômeno é complexo. Eleitora do Lula no passado, comerciante diz que hoje evita conversar sobre política com a família. Acredito que votem nele, no Lula. Novamente, outra coisa que eu quero salientar pra vocês, é uma coisa muito importante. A gente precisa evitar taxar quem votou no Bolsonaro como uma pessoa má, ruim, de mau caráter. Porque isso não nos leva a lugar nenhum, tá? Não nos leva a lugar nenhum. A pessoa que... E, gente, outra coisa. Eu não sei se vocês lembram das pesquisas em 2018, mas muitas pessoas respondiam assim: em quem você vai votar? No Lula. Mas caso o Lula esteja inelegível, então Bolsonaro. E aí você vai falar, não, a pessoa é bom caráter às 11h59 e mau caráter à meia-noite? Eu sei que é difícil, mas eu tô reforçando isso porque a gente precisa ter algo propositivo. Analisar a questão de maneira... excluindo a moralidade é o que possibilita a gente ser propositivo. Porque se a gente estiver lutando contra a moral das pessoas, a gente não tá lutando contra nada. Se as pessoas que votam no Bolsonaro são más, como que a gente vai transformá-las em pessoas boas? Você não muda o caráter de uma pessoa. Então, eu só quis usar essa fala dela, inclusive essa fala sobre ela, né? Eleitora do Lula no passado, pra mostrar que essa questão do caráter, ela é uma... Essa questão da moral, do caráter, da ética, ela não nos encaminha pra nenhuma proposição. Nem sei o que tá acontecendo no chat, gente. Eu não sei o que tá... Eu não sei o que tá acontecendo, desculpa. Essa porra desse... Deixa eu ver o que o cara falou. Alguém posta em português aí? Eu quero ler o que o cara falou, agora vocês me deixaram curioso. Porque vocês estão postando em árabe, em espanhol, em persa, em hieroglifo aí, eu não tô conseguindo. Ele me mandou pra Cuba? Se ele tiver a fim de pagar minha passagem, meu Pix tá aí, velho. Canal simplesmente nojento a Deus. É engraçado que o cara, ele... Irmão, não é aeroporto, você não precisa avisar que você tá saindo, tá? Você pode só sair. Totalmente imparcial, né? Dito e feito. O cara achou que eu tava falando sério. O título. Eu botei o título. Ai, caralho. Vai para Argentina, Venezuela e Cuba. Argentina, bicho. Vai lá, amigão. Aproveita e divide suas riquezas com os pobres. Eu não consigo dividir minhas riquezas com os pobres porque eu não tenho muitas riquezas, tá? Os verdadeiros opressores são pessoas como você, lamentável. Mas, enfim, faça seu trabalho de BST. Tchau. Novamente no aeroporto, não precisava avisar que tava saindo, né? Mas é foda, porque o Argentina entrou nesse escopo, né? Argentina. Daqui a pouco vai ser Chile, Colômbia, foda-se, né? O cara, tipo, tô indo embora, hein? Tô saindo, hein? Tô abrindo a porta, hein? Tô no corredor já, hein? Questionada sobre os comentários preconceituosos do presidente contra mulheres, Adriana diz ver tudo como brincadeira. Brincar, todo mundo brinca, resume a comerciante. É o que ele faz, não o que ele fala. Ele fala muita coisa e faz muita pouca coisa, né? Tá, isso vocês já sabem, né? A zootecnista Sônia Garcia, 51, votou em Lula nas eleições de 2002 e diz ter se arrependido. Em 2018, apostou no então desconhecido deputado Bolsonaro e diz acreditar que ele vem fazendo um ótimo governo. Não via ninguém na época que pudesse fazer a mudança que o Bolsonaro se propôs a fazer. Tá, mas qual mudança aconteceu? Qual foi? Enfim, né? Atriz paga é foda, né? Ela cita melhorias na infraestrutura e na economia como os principais feitos. Que melhorias? Desempregada Sônia diz que a maioria das vagas para trabalhar na área em que é formada estão no interior paulista. Apesar da pandemia ter tido efeito na economia em todo mundo, ele está fazendo com que a gente sinta menos no Brasil. Cara, novamente, ideologia, gente. Isso aqui é pura ideologia.
A pessoa, ela... Eu imagino essa pessoa rodeada só de pessoas que concordam com ela e que só recebem as suas informações através do Facebook e do WhatsApp. E mais nada, tá ligado? Então, assim, você acreditar que o Brasil sentiu menos a pandemia, você tem que estar cego, surdo e mudo e isolado, sabe? É surreal. É surreal de verdade. O jeito como ele trata a esposa, a primeira-dama Michelle, dá pra ver que ele tem um carinho, cuidado. A gente sabe o caráter das pessoas pela forma como elas tratam mãe e esposa. Ele trata a esposa como um troféu. Ele casou com uma mulher muito mais nova que ele e trata ela como um troféu. É isso, tá? Igual o Temer. Enfim, eu quis usar essa matéria pra falar sobre como a gente não deve olhar pra essas pessoas e falar que isso é um desvio moral. Não porque não dá vontade, mas porque isso não nos leva a lugar nenhum. Então, novamente, nós não podemos nos render perante metade da população que votou ou vai votar nesse crápula. Então, um terço que declara voto no Bolsonaro, mas tem uma parcela da população que fala, eu não sei. Entre o Lula e o Bolsonaro, eu não sei. E aí, muitas pessoas taxam essas pessoas como sociopatas, por não conseguirem ver a diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Só que a gente não pode deixar de ver o papel que a ideologia tem nessa decisão. Então, novamente, a gente não pode capitular perante essa galera e falar, não, essas pessoas são irrecuperáveis. E aí, depois que a gente fizer uma revolução no Brasil, essas pessoas vão desaparecer magicamente. Não é assim, sabe? Não é assim.